I'm starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Eu não sei se você percebeu, né, mas para quem está nessa série desde o começo, quando a gente está falando de maturidade, eu tive a impressão, né, de que tudo que os meninos falaram aqui foi combinado, né? Leram uma cópia do meu negócio aqui, mas eu quero que você, antes da gente começar, lembra? Tá ligado, né? Tá ligado? Eu quero que você, antes da gente começar, pense nessas músicas que a gente cantou aqui. A gente sempre diz que a música é didática, né? A música ensina. E acho que o Reinhold foi muito feliz em falar pra gente, em mostrar pra gente que isso daqui é um ensaio do céu. E eu sei que tem gente que é introspectiva, eu sei que tem gente que prefere ficar sentado ali e tal, mas uma hora a gente vai precisar entender que no céu não dá para ficar quieto. Uma hora a gente vai precisar entender isso daí. E aí eu não sei como é que você vai reagir a isso, mas semana passada eu falei que a expressão das nossas emoções também demonstra a nossa maturidade. Se a gente não sabe demonstrar as nossas emoções, certamente a gente ainda está infantilizado. Então acho que o Reinhold foi bem feliz em mencionar isso daí. A gente precisa se envolver mais. Se você escolheu, né, vir uma vez por semana, pelo menos, eu acho que a gente precisa se envolver mais. Não pela música, né? Eu por exemplo, eu não toco. Eu estou tocando aqui porque está faltando gente para tocar carrom. Eu não toco. Mas toda vez que vai começar aquilo ali, eu penso, Deus, eu tenho a oportunidade de cantar e tocar para o Senhor. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar, mas vamos com tudo. Às vezes eu mesmo me empolgo ali, eu erro um monte de coisa. O Reinhold, toda vez que vai começar, ele fala assim, escuta o clique, cara. O clique é um negócio que fica marcando o tempo aqui no nosso ouvido. Eu falo, meu irmão, eu não escuto nada. Na hora que começa esse negócio aqui, eu não escuto nada. Ai. Mas eu acho que se a gente se envolvesse mais, a gente ia experimentar mais coisas, né? Deus está disponível para todo mundo, mas a escolha de chegar mais perto é sua. Ele está disponível para todo mundo, ele está ali, ó. Agora, você é que escolhe chegar mais perto ou não, né? Então, fica aí a dica. Bom, a gente está falando sobre maturidade, né? Para quem chegou agora, se essa é a primeira vez que você veio na capela, a gente já teve 2 mensagens a respeito desse tema, maturidade. Começou desde o ano passado, em outubro, no nosso aniversário, e aí rolou algumas definições aqui sobre o que a gente entende como maturidade. Gente madura é gente que sabe quem é e sabe o que quer. E aí a gente vem batendo nessa tecla desde outubro do ano passado. Começamos uma série agora. E aí eu mostrei que, pelo menos para esse tempo, para esse papo nosso, desse mês de janeiro,
a maturidade que a gente quer conversar tinha pelo menos 3 perspectivas, né? 3 ângulos para olhar para ela. A primeira, liberdade. Todo mundo que é maduro entende que é livre. E aí nós falamos sobre isso, né? Livre da religião, livre do pecado, livre de nós mesmos. Todo mundo que é maduro entende que tem deveres, porque maturidade não é viver sem regras, isso é anarquia, isso não é liberdade. E aí a gente entende que tem deveres, entende que a gente tem responsabilidades. E aí a gente falou sobre as responsabilidades, falamos sobre uma vida de santidade, não como um pré-requisito, mas como uma consequência dessa salvação. E hoje eu quero falar sobre o último tema, quero falar sobre o nosso direito. Liberdade, deveres e direito. Para isso eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia aí em João, capítulo 1. Se você não tem, tudo bem, a gente vai ler bem devagarzinho aqui. João capítulo 1 é o que nós vamos ler hoje, o nosso texto base. Quando a gente começou a série, a gente falou sobre João 3,30, né, que ele cresça e eu desapareça. Quando a gente falou de liberdade, a gente falou sobre, quando a gente conhece a liberdade, é que a gente é liberta. Se o Filho de Deus te libertar verdadeiramente, você será livre. A gente falou sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estou citando vários textos aqui para a gente recapitular, mas Gálatas fala sobre, é para a liberdade que Cristo vos libertou, então a gente precisa entender tudo isso também. Falamos sobre a santidade, né? Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre os nossos deveres. João capítulo 1, eu quero ler do versículo 1, só para a gente ter uma ideia de contexto. Do versículo 1 até o versículo 13. Pode ser do versículo 1 até o versículo 13. Mas nós vamos usar mesmo o versículo 12 e 13. Tá? Vamos lá. Texto bem famoso, você já deve ter ouvido isso várias vezes. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui, tem muita coisa só nesse versículo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João aqui está falando de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a desmontaram, ou a derrotaram, não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, que ele está falando de João Batista, é outro João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, João fala isso lá no capítulo 3, que a gente já leu, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Agora que começa o nosso foco de hoje. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aí vamos começar os nossos detalhes aqui. Contudo, aos que o receberam, esse receber significa tomar posse, aqueles que incorporaram, aqueles que aceitaram, aqueles que pegaram na mão e falaram assim, isso aqui é meu. Isso aqui eu vou tomar para mim, eu vou adotar isso daqui. A gente falou sobre ser seguidores de Jesus, discípulos, imitadores de Jesus, fazer as mesmas coisas, aceitar as mesmas ideias, né? Aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, e aí crer no seu nome significa crer em quem ele é, crer na autoridade dele, crer naquilo que ele clamou ser, Filho de Deus, crer em todos os seus milagres, crer na ressurreição, como diz o credo apostólico, né? Eu creio na Santa Igreja, eu creio na ressurreição, eu creio na morte de Jesus como sacrifício vicário, crer na autoridade dele, quando ele diz eu sou, a gente entende, opa, esse é um com Deus, é a ideia de que Jesus é Deus. Não é que Jesus é só o Filho de Deus ou ele veio de Deus, Jesus é Deus. O grande escândalo do cristianismo é isso, que Jesus, um homem como nós, ele também é Deus, que Deus se fez carne, que Deus se esvaziou de toda a glória dele e se tornou carne, um como nós, igualzinho a gente, com a possibilidade de pecar. Ele se tornou um homem com a possibilidade de pecar, mas não pecou. Ele foi tentado, foi testado, tanto no deserto quanto ao longo da sua vida, em todas as provações, e não pecou. Por isso, a gente chama isso de sacrifício vicário, a troca, porque ele é o cordeiro perfeito, estou falando um monte de termo cristão aqui, né? Ele é aquele que se entregou por nós, morreu, e ele pode falar assim, eu morri por eles, porque eu não tinha pecado nenhum, então eu sou o pagamento da dívida deles. Essa é a explicação da morte de Jesus. Crer no seu nome, Deus deu-lhes o direito, aqui a palavra-chave nossa, Deus deu-lhes o direito de se tornarem o quê?
filhos de Deus. Aqueles que o receberam e creram no seu nome, a esses Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Sou adotado como filho, parte de uma família. Isso é um direito nosso. Eu arrisco dizer o único direito. A gente vai falar sobre isso, mas isso é um direito nosso. Nós fomos adotados. Jesus é o filho, a gente já viu aqui nos estudos de quarta-feira, significa a palavra filho para Jesus, ruios, e aqui ele usa uma outra palavra para ele quer dizer nós somos as criancinhas de Deus. É um outro termo, não é o ruios, mas significa que nós somos irmãos de Jesus. Por isso que a gente diz que Jesus, ele era o filho único e agora ele passa a ser o primeiro filho, de unigênito para primogênito. Quando você é adotado, você se torna parte da família, você se torna irmão de Jesus. Muitas das vezes a gente confunde as coisas e as pessoas começam aí na igreja e chamam Jesus de pai. A pessoa de Jesus não é o seu pai, a pessoa de Jesus é o seu irmão mais velho. É aquele que foi à frente, é o embaixador, é aquele que foi primeiro. A esses lhe foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. E aí quando a gente vê o diálogo de Jesus com Nicodemos, ele fala para Nicodemos, se você quiser herdar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. O nascimento da água e do Espírito. Muito provavelmente Jesus está fazendo a referência ao nascimento natural e ao nascimento espiritual. E aí aqui ele mostra, esses que foram chamados filhos de Deus, não por uma consequência natural, não é porque você nasceu na família de Deus, não é porque você é filho de Abraão, e aí lá em João capítulo 8, quando a gente falou sobre a verdade, sobre a liberdade, a discussão de Jesus com os fariseus era essa, porque eles falam, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão, e aí Jesus fala assim, não cara, filho de Deus não é por consequência natural, vocês não entenderam, antes que Abraão fosse, eu sou, e aí o nego pega em pedra e vão matar Jesus e esse cara tá louco. Essa é a discussão de Jesus. Os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quê? Nasceram de Deus. Esse é o texto que nós vamos usar aqui, principalmente o versículo 11 e o 12. Aqueles que creram e o receberam, a esses lhes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E se somos filhos, a música falou aqui, Romanos fala isso, eu vou falar na mensagem, nós somos herdeiros e co-herdeiros, na verdade, com Cristo. Muito boa essa música. Quando você escuta a expressão direito, né, você tem direito, o que vem na sua cabeça? O que você pensa quando alguém fala assim para você, você tem direito a isso? Raciocina aí. Talvez um privilégio adquirido. Algumas coisas que a gente pode citar na história que talvez tragam sua memória, né? O voto. Embora o voto no Brasil seja obrigatório, né? O voto não é facultativo. Mas a gente diz que o voto é um direito adquirido. Antigamente nem todo mundo podia votar. As mulheres, por exemplo, não podiam votar durante muito tempo. Nos Estados Unidos é muito comum, se você estudar a história dos americanos, é muito comum você perceber durante a história deles qual foi o momento que as mulheres ganharam o direito de votar. Principalmente na história dos direitos civis, é comum você perceber, por exemplo, qual foi o momento que os negros ganharam o direito de sentar no mesmo lugar. Não sei se você sabe, os americanos, cada um tinha... Os negros tinham um bebedouro para beber em cada lugar separado, eles não podiam beber do mesmo bebedouro. E aí depois de todo esse movimento que durou quase 200 anos, e que foi culminar em Martin Luther King Jr., mas isso já vinha acontecendo há muito tempo, eles ganharam o direito de poder sentar no mesmo ônibus, frequentar as mesmas escolas. Direito, né? Um outro direito interessante, o direito à liberdade. A gente falou sobre liberdade aqui na nossa série. Direito à liberdade. No Brasil, a gente conhece a Carta da Lei Áurea, né? Que libertou os escravos e a partir dali eles têm direito à liberdade. Antes eles não tinham direito. Eles podiam fugir, eles seriam foragidos, seriam criminosos, eles não tinham direito de viver em liberdade. Tudo bem que a gente conhece a história e libertar os escravos acabou prejudicando mais porque eles não sabiam fazer outra coisa, não tinham terra, deram para ele nada, enfim, mas isso é outro ponto da história. Direito à liberdade. Eu estava estudando essa semana, achei um negócio interessantíssimo para exemplificar o que é direito, que você ganha e não perde mais, né?
Saiu uma lei agora, bem recente, agora não lembro a data, dizendo que toda mulher que for dar à luz num hospital e tiver alguma deficiência auditiva, ela tem direito a um intérprete de Libras. Se você parar para pensar, isso é meio óbvio. Porque a pessoa chega no hospital, se ela não escuta e ela está tendo um filho, ela precisa de alguém para comunicar com ela. Mas isso não era lei. O que isso quer dizer? Que ela podia chegar no hospital e ela ia ter que dar à luz, passar por todo o parto, todo o sofrimento, sem ninguém falar com ela. E agora virou uma lei, por decreto. Então, toda vez que alguém, ou uma mulher que tiver uma deficiência auditiva, chegar no hospital para dar à luz, o hospital é obrigado, por lei, público ou particular, é obrigado a ter um intérprete de Libras para ela ali. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, né? Mas se tem um de plantão ali, mas eles são obrigados. Isso faz parte da inclusão, né? Eu vi esses dias um stories pequenininho de um cara falando sobre uma praia inclusiva em Balneário. Na praia tinha uma rampa para que os cadeirantes pudessem ir até a praia. Fantástico! A igreja, por exemplo, olha quanto a gente perde em não ter um intérprete de Libras aqui para poder falar com as pessoas que têm deficiência auditiva. A gente deveria ter, pelo menos para mensagem online, né? E aí o pessoal vai vendo. Enfim, isso é direito. Quando você escuta essa expressão, você tem direito, certamente alguém decretou esse direito, alguém com autoridade. Seja um imperador, seja o rei, seja o presidente, seja um governador. Alguém com autoridade passou uma lei e disse, agora é direito adquirido e isso é um decreto, não muda mais. Isso é direito. É isso que aconteceu com você e comigo, quando você recebeu e quando você aceitou a realidade de Jesus. Você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Ninguém pode te chamar de outra coisa a não ser filho de Deus. Vocês vão entender, até no final vocês vão entender. Até no final vocês vão entender. Uma das coisas interessantes que eu quero falar, antes da gente entrar no ponto do direito, é que eu percebo que as pessoas entendem mais quando a gente fala no negativo do que no afirmativo. Eu percebo que as pessoas entendem mais assim. Eu acho que faz parte da psicologia humana, quando a gente põe mais medo e quando a gente faz mais ameaça e quando a gente fala no negativo. Então, quero fazer um exercício contigo e eu quero te falar o que Jesus não nos deu por direito. Eu acho que muitos de nós vamos nos identificar com isso, seja você velho de igreja, ou se você só viu coisa na televisão, nessa maluquice que acontece aí de televisão e internet. Eu sigo uma página que chama Worship Fails, né? Cara, é cada maluquice que aparece lá, que é assim, você fica abismado. Se você passar um dia vindo aquilo ali, você fala, não é possível que esse pessoal acredite no que eles estão falando. Joquebed, né? Enfim, vou cantar o Joquebed, né? O que Jesus não deu? Todas elas começam com P para você memorizar. O que Jesus não te deu por decreto? Quando você recebe e aceita Jesus, você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. E várias outras coisas que hoje são pregadas nessa igreja infantilizada. A gente, infelizmente, vive numa realidade de uma igreja que é imatura, é infantilizada. Durante a nossa série a gente falou que o objetivo de Jesus não é só salvar o homem, não é só levar o homem do inferno para o céu, mas é amadurecer o homem. Quando a gente lê em Efésios, por exemplo, até que a gente alcance a maturidade. Então faz parte da jornada, da missão de Jesus amadurecer cada um de nós, até que a gente se pareça com Ele. Infelizmente, e por diversas razões, aqui no Brasil, por exemplo, eu acredito, eu não sou teólogo, mas eu acredito que grande parte dessa deficiência acontece porque nós não temos história de igreja aqui. Aqui a gente não tem 1000 anos de história de igreja. Aqui a gente tem os jesuítas e alguns outros que chegaram para colonizar e dali para frente o neopentecostalismo apareceu muito pouco tempo para se criar raiz. Então a gente não consegue entender os movimentos ainda aqui no Brasil. Por isso, eu acho que essa é uma das grandes razões que a gente tem uma igreja infantil hoje. Uma igreja de meninos, uma igreja que brinca com Deus, uma igreja que não tem temor nenhum a Deus. Uma igreja que não entendeu nem a lei, quiçá a graça. Uma igreja que não entendeu nem a troca, que na verdade nunca foi feita com Deus, que no Antigo Testamento não tem troca nenhuma. Ontem eu estava orando e eu recebi um convite assim, fantástico, não vou compartilhar com vocês, não faz parte da minha mensagem, mas eu recebi um convite para pregar para uma das igrejas que manda suporte para nós lá na Austrália. E aí a gente vai usar tecnologia, né? Eu vou gravar a mensagem e aí eu vou mandar para eles. Você vê que coisa fantástica. Antes me custava quase R$5.000 para eu chegar na Austrália, agora não me custa nada.
E é interessante, enquanto eu estava orando, eu estava raciocinando, né, sobre as coisas que mudam, como as coisas mudam ao longo do tempo. Nunca a gente ia imaginar que isso é possível. Isso é amadurecer. Mas eu vejo uma quantidade de pessoas fazendo questão de viajar e de aparecer e criar o seu nome e por aí vai. Não faz muito sentido para mim. Não consigo entender. Eu acho que isso é a igreja infantilizada. Essa igreja de meninos, a igreja que não tem homens dentro dela, que não tem gente íntegra. E aí eu estou generalizando, isso é um crime, óbvio, lógico que tem várias igrejas boas espalhadas por aí, mas eu estou generalizando de propósito. Me parece que a grande maioria brinca com as pessoas. Porque é fácil manipular as pessoas. Diz o ditado que se você contar uma mentira repetidas vezes, você acredita nela. Infelizmente, eu acho que a igreja está assim. A gente vai contando mentira atrás de mentira, e aí a gente acaba acreditando nelas. Primeira coisa que Jesus não te deu como decreto. E antes de eu falar isso, presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu estou lendo aqui um texto, vale o convite para você ler o seu Novo Testamento inteiro, chegar às suas próprias conclusões. Eu posso estar errado. Existe o risco de eu estar errado. Eu não sou o dono da verdade. Mas de acordo com a leitura que eu fiz, como hoje eu estou pregando, de acordo com a leitura que eu fiz, com o entendimento que eu tenho, eu acho, quase certeza, que essas coisas Jesus não prometeu para nós. Nada de errado com elas, mas não foi um decreto. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou criticando, só estou querendo te dizer que não foi um decreto de Jesus quando ele morre na cruz por você. A primeira delas, começa com P, é bom para você memorizar. Jesus não te deu o direito de prosperidade. Jesus não te deu o direito de prosperidade. Jesus não morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para falar assim: irmãos, daqui para frente vocês vão ter tudo. Em nenhum momento, pelo menos na minha leitura bíblica, convido todo mundo a fazer uma leitura e me mostrar o contrário. Em nenhum momento Jesus mostrou aquilo ali. Algumas pessoas usam o texto de João 10, que é um texto muito famoso, né? O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenha vida e vida em abundância, né? Isso é João capítulo 10, versículo 10, quando ele fala que ele é o bom pastor. Primeiro que ele não está falando disso, segundo ele está falando com os fariseus, e terceiro ele também não está falando do diabo, é um grande erro que as pessoas têm, não é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. O diabo tem poder de fazer nada na sua vida, a menos que você não creia no nome de Jesus. Se você crê no nome de Jesus, o diabo tem poder de fazer nada na sua vida. Você confia a sua vida em Jesus e o que acontecer é bênção. É Sadraque, Mesaque e Abednego andando para a fornalha e falando: cara, eu não vou negar o meu Deus. Meu Deus até pode salvar, e se ele não quiser salvar, tá tudo bem, eu vou assim mesmo. Isso é maturidade. Então Jesus não te deu direito à prosperidade. O engraçado é que isso é pregado. Às vezes as pessoas falam que quando Jesus entregava a paz, né, a paz eu vos dou e tal, e Jesus incluía prosperidade, saúde, verdade. Isso é verdade. A palavra shalom significa isso tudo mesmo, que você vai ter sobrando. O que a gente falha em perceber é que Jesus vivia ainda no tempo do Antigo Testamento, e essa expressão era comum para os judeus, porque isso abrangia toda a vida dos judeus. O judeu recebeu uma promessa de prosperidade. Não é à toa que é difícil encontrar judeu pobre. O judeu recebeu uma promessa de Deus de prosperidade, e Deus não é homem para que ele minta, e nem filho do homem para que ele mude de ideia. Então ele prometeu para o judeu, ele vai entregar. Quando ele fala com Abraão pela primeira vez, ele fala: olha só, você vai ser o pai da fé, vai ser assim, vai ser assado, você vai ter vários filhos, olha para o céu, quantidade de estrelas. Qual foi a promessa que ele fez para Abraão? A gente fala muitas das vezes que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. Não, o nosso Deus é o Deus de Jesus Cristo, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele tinha uma pequena diferença. Para Abraão, ele prometeu prosperidade, riqueza e posteridade, mas em momento nenhum judeu entendeu vida eterna. Até por isso, essa é uma das causas que quando Jesus chega falando sobre vida eterna, sobre Zoe, né, no grego, quando ele fala na língua dele, eles não entendem, porque para eles aquilo não fazia sentido. O que foi prometido para Abraão não foi vida eterna, foi posteridade. Posteridade é diferente, você vai ser lembrada por gerações e gerações, assim como o nome de Raabe, aquela que morava na muralha, que escondeu os espiões quando o exército da cidade veio conferir, quando eles estavam conferindo a terra, falou: se você fizer isso aí, se você for fiel nisso daí que você está falando, e esconder a gente, e falar para a gente as coisas, seu nome vai ser lembrado para sempre. Assim como Jesus fala que a fé dessa mulher, aquela mulher que ele encontrou lá no poço, a fé dessa mulher vai ser lembrada para o resto da história. Isso é posteridade, mas não é eternidade. Deus promete para Abraão isso: vou te dar filhos,
eu vou preservar o seu nome e eu vou te dar terra, que mana leite e mel, prosperidade. Mas eternidade, não tinha. O Antigo Testamento tem essa pequena diferença. Lógico, eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas são salvas só a partir do Novo Testamento, não é isso que eu estou querendo dizer, e eu até acredito que por consequência, quando a gente lê alguns versículos que são intrínsecos, né? Quando a gente lê, por exemplo, que Abraão, a justiça de Abraão o fez ser considerado amigo de Deus, eu acredito que por isso ele tem herdado a salvação também, e aí é outra conversa, outra teologia, não vou entrar nesse ponto agora, não é da minha alçada discutir quem foi salvo e quem não foi salvo. Não é isso que eu estou querendo fazer. Mas eu preciso que você entenda que Jesus, na cruz, não decretou que você seria próspero. Pode acontecer? Pode. Eu até torço para que aconteça. Afinal de contas, ninguém quer ser pobre. Eu sou pobre há 38 anos. Não aguento mais. Não aguento mais. Se eu falar para você que eu não vou para casa e eu não oro, eu falo, Deus, me ajuda a prosperar. Claro que eu oro. Agora, Deus vai se envolver nas minhas finanças? Sinceramente, não sei. Não sei. Eu prefiro correr o risco, vai que ele escuta e vai que ele quer dar uma moral, eu oro, mas não é uma garantia. Não é uma garantia. Tem alguma coisa de errado em você orar para Deus te prosperar? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Só estou querendo dizer para você que não é uma garantia. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu decreto em nome de Jesus? Aí eu quando escuto esse tipo de oração, eu falo assim, mas qual é a autoridade que você tem para decretar esse negócio assim? Só para eu me posicionar aqui, porque vai que, né? Foi enviado pelo céu e tal, estou contigo. Você está decretando as coisas, estou contigo. Mas eu percebo que o tempo é o melhor teste. Você vê uma pessoa dessa decretando esse tipo de coisa, 2, 3 anos depois, é um escândalo, é um casamento machucado, é um escândalo financeiro. E aí, eu não preciso citar nomes, a gente já chegou na fase da maturidade que a gente não precisa citar nomes, mas você conhece vários exemplos que se aventuraram por esse caminho e se perderam. Não é uma garantia de Jesus prosperidade. O que tem de errado em ter muito dinheiro, em ser rico? Nada, em nada. Tomara que você prospere. A minha oração, como eu disse, minha oração é que várias pessoas prosperem. Porque também é fato que quanto mais próspero você for, mais boas obras você consegue fazer. Estou falando de quantidade aqui. Quando Tiago, se eu não me engano é Tiago? Não, Paulo. Quando Paulo escreve para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, ele fala, Timóteo, diga aos ricos que eles sejam ricos em boas obras. Então é fato que se tiver muita gente rica aqui, a gente vai poder fazer mais boas obras. É fato que se a gente decidir sustentar 50 famílias e uma pessoa aqui com a prosperidade que Deus entregar para ela, porque toda boa dádiva vem do céu, amém? Toda boa dádiva, então você prosperou, é de Deus. Não estou falando que Deus não vai te prosperar, nunca, não é isso que eu estou falando. Inclusive, é bem conhecido o fato de que Deus, por alguma razão que eu desconheço, de vez em quando parece que ele põe a mão em cima de alguém e fala assim, isso aqui vai dar certo. Esse cara que tem o dom para ganhar dinheiro. Tem gente que tem dom para gastar dinheiro, né? Amém? Sou eu. Dom para gastar dinheiro. Agora, dom para ganhar dinheiro é raro. É raro. Mas você consegue identificar. Tem gente que nasceu para fazer dinheiro, cara. Que o cara não faz nada, o cara não estudou. Já viu a pessoa assim? O cara não tem estudo nenhum, qualificação nenhuma. O cara monta 3, 4, 5, 6 negócios, todos eles acertam. Deus abençoando, só pode ser. O mundo chama de sorte. Eu prefiro chamar de bênção de Deus. E eu quero andar com esse tipo de gente, porque vai que esbarra um pouquinho em mim, né? Vai que sobra um pouquinho. Isso é prosperidade, mas não é um decreto. É isso que eu quero que você entenda. Para a gente ser maduro, a gente precisa entender que algumas coisas acontecem na vida, né? Por exemplo, a gente está falando de prosperidade. Deus não te deu direito de prosperidade. Porque se Ele tivesse te dado direito de prosperidade, a gente ia entrar numa contradição. A contradição chama-se crente pobre. Eu conheço um monte. Você não é pobre, cara. Você está com um iPhone novo aí, cara. Você não é pobre. Tá vendo? Vou deixar a revelação fluir. Enfim, eu conheço um monte que precisa de cesta básica todo mês. Que Deus é esse que promete prosperidade, mas não prospera assim? É um Deus que trata as pessoas diferente? Ah, mas essa pessoa não tem fé o suficiente. Meu irmão, tem muita gente pobre espalhada no mundo sem fé, então.
Você consegue perceber? E aí eu gosto de fazer essa brincadeira, que pode até ser uma brincadeira de mau gosto, mas eu gosto de utilizar isso nesses momentos extremos. O evangelho da prosperidade não funciona na África. Não funciona na África. Não o evangelho da prosperidade que a gente conhece. Porque prosperidade abrange muito mais que dinheiro, não é só finanças. Prosperidade, por exemplo, abrange saúde. Aí a gente pode falar assim, você tem direito a uma saúde plena. É mentira, porque todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Ludmila Ferber, 56 anos de idade, serva do Senhor, morreu doente. Falar que essa mulher não tinha fé? Pelo amor, se ela não tinha fé, eu não sei o que eu tenho. Porque a mulher estava com câncer, tossindo, não conseguia respirar, e estava cantando para abençoar os outros. Eu, por exemplo, um dos meus pastores, né, que é bem indireto, chama Phil Kendall. Ele é pastor do Marshall, né? E ele tem uma doença degenerativa, agora não lembro como é que chama em português, em inglês chama ALS, é aquela doença que vai acabando com os movimentos da pessoa e ela tem que ficar de cadeira de roda. Ele... é o quê? Ela, então, beleza. Ele tem essa doença. E aí eu já perguntei para ele várias vezes, né, como é que ele se sentia. Ele falou, me sinto normal, como um corpo decaído, meu espírito tá jovial do mesmo jeito. E ele vai com aquela cadeirinha dele para cima e para baixo, cara. Se você achar ele nas mídias sociais, tem vários vídeos, compraram para ele uma cadeira daquela que levanta. Sabe aquela cadeira que está sentada aqui? Negócio chique, né? Aí você aperta, ela levanta, fica igual um robô. Primeira coisa que ele fez com a cadeira, ele foi na escada, levantou e capotou com a cadeira. E aí morreu de rir lá embaixo e falou, não sinto dor mesmo, tá tudo certo. O que é isso? Maturidade. Deus pode curar? Claro que pode. Mas ele mesmo já falou para mim pessoalmente, ele repete isso nas mídias sociais direto. Eu recebi um crachá de entrada no hospital que eu não teria se eu não estivesse doente. Eu já abençoei várias pessoas indo falar de Jesus para elas lá no hospital. Essa é a minha cruz. E eu carrego ela com alegria. Isso é maturidade. Deus não te deu direito de prosperidade. Tem alguma coisa de errado com isso? Nenhuma. Mas não é um direito. Você quer ver outro direito que Deus não te deu? O direito de propriedade. Direito de propriedade. Nós vivemos numa sociedade capitalista, todo mundo quer ter uma casa própria, amém? Todo mundo quer ter uma casa própria. Eu quero ter uma casa própria, todo mundo quer ter uma casa própria. Mas não é um direito que Deus te deu. Porque nós não somos daqui. A nossa morada não é aqui. Jesus, quando ele morre e fala com os discípulos, ele fala, eu vou para a casa do Pai preparar a morada para vocês. Ou seja, vocês estão aí de aluguel, meu querido? Porque a minha casa, minha vida eterna, é lá em cima. Ou sei lá onde que foi, lá em cima, enfim. É lá. É em outro tempo, em outra atmosfera. Eu estou indo preparar a morada para vocês. E na casa do meu Pai, você pode ter certeza, tem muitas moradas. Tem espaço para todo mundo. E aí, não só a gente quer ter uma casa própria, como a maioria de nós busca ter 2, 3, 4, 5, 6 casas próprias. O que tem de errado com ter várias propriedades? Nada de errado. Só não é um decreto. Só não é um direito seu. Sabe por que eu estou reforçando isso? Porque se você quiser ser um cristão maduro, você precisa entender que talvez hoje Deus tenha te abençoado. Você tem 5, 6, 7 propriedades. Você vive de aluguel. Fantástico. Parte da minha renda hoje é de aluguel. Isso é bom. Mas no dia que você perder tudo, você não pode orar e falar assim, Deus, eu não aceito perder tudo. Você não pode. Por quê? Porque não é um direito. Não foi dado esse direito para você na cruz. Na hora que você perder tudo, você vai falar assim, Deus deu. Deus. Esse versículo ninguém quer memorizar. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ser maduro. Quando a gente lê a igreja de Atos, a Fernanda começou o culto aqui falando sobre isso. Ninguém tinha nada como sendo deles, mas eles vendiam as suas propriedades e distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Se a gente quiser ser a igreja que Jesus deixou, a gente precisa entender que muitos de nós, talvez, não tenhamos propriedade. E está tudo bem. E se tiver, está tudo bem. Nós vamos usar isso para abençoar as pessoas. Você vai receber pessoas na sua casa. Se você tiver 2, 3, 4, amém. Você vai botar para alugar, você vai usar, enfim. Você vai ajudar pessoas que não têm como pagar. Show. Não estou dizendo que Deus não vai te dar. O que eu estou dizendo é que não é um decreto, não é um direito herdado na cruz. Outra coisa que Jesus não deu foi direito à popularidade. Ele não deu direito à prosperidade, ele não deu direito à propriedade e ele não deu direito à popularidade. Nós vivemos na era da popularidade, na era do Instagram.
Todo mundo quer ficar famoso. Todo mundo quer ter seguidores. Quanto mais seguidores, mais relevante. A maior balela de todos os tempos é essa. Jesus tinha 12 seguidores. Dos 12, 9 eram ruins. Não servia para nada. Desses 12, 9 mal entendiam o que Jesus falava. Sobrava 3. Desses 3 que sobraram, um Jesus chamou de demônio. O outro era irmão dele, não tinha como correr. E o último que ficou foi João. Se Jesus estivesse no nosso tempo, Jesus teria um ministério irrelevante. Por quê? Porque não tem seguidores. Porque as pessoas vinham para seguir Jesus, aí Jesus fala assim: vocês me seguem só porque eu estou dando brinde no Instagram, mas se eu parar de dar brinde no Instagram, ninguém me segue mais. Vocês me seguem porque eu faço sorteio. Vocês me seguem porque eu dou, como é que é? Entregados não, é recebidos. Jesus faria isso hoje. E se eu parar de mandar recebidos para vocês? Ninguém vai me seguir mais. Foi assim que ele falou com a multidão. A multidão seguia Jesus porque tinha pão, porque tinha peixe. Mas os verdadeiros discípulos andavam com Jesus quando não tinha pão, quando não tinha peixe. A gente leu aqui na primeira mensagem nossa, João capítulo 3, versículo 30. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Jesus, na cruz, não deu direito à popularidade. Quanto menos famoso você for, melhor. Estou dizendo que Deus não vai te deixar famoso. Também não, a mesma coisa, o mesmo princípio. Talvez você ganhe muitos seguidores, talvez você se torne popular, talvez as suas mídias sociais bombem. O que você vai fazer? Você vai subverter tudo isso para poder servir a Jesus. Essa é a ideia. Agora, não adianta nada você ganhar toda essa popularidade, ter toda essa influência, e aí todos os seus seguidores, né, esse foi o meu questionamento quando eu resolvi tirar um break de mídia social. Eu estava me questionando qual é a relevância disso tudo. A gente alcança fulano de tal lá não sei onde, fulano de tal lá não sei onde, mas muda de vida? Nada muda, continua a mesma coisa, continua o mesmo estilo de vida, continua a mesma bagunça. Vê o culto online, vê os clipes lá, vê os cortes no Instagram, aí curte, dá like, comenta, compartilha, aí o próximo story está fazendo pose. O próximo story está com a roupa indecente. Aí eu me pergunto, para quê? Por que a mulher coloca uma foto no ângulo que pega só o decote? Já dizia Freud, tudo é sexo, porque a gente quer convencer as pessoas e tudo morre na sexualidade. Aí a gente quer atrair as pessoas, sabe por quê? Porque o intelecto não é atraente, só o sensual. Aí a gente cai na besteira do mundo. Você imagina eu vou falar igual os antigos, você imagina eu, um homem de Deus, pastor da igreja, fazendo dancinha no TikTok para atrair as pessoas. Eu não consigo, é inconcebível para mim, inconcebível, não consigo, é muito fútil, é muito raso, é reduzir Jesus a um negócio que, mas é isso que o povo consome, então a gente precisa acordar eles, Você consegue imaginar Jesus fazendo dancinha no TikTok? O que tem de errado com a dancinha do TikTok? Nada, é o mesmo princípio, nada. Você pode fazer, agora você precisa se questionar, é condizente com o seu testemunho? É condizente com aquele que recebeu Jesus e que aceitou Jesus? É um questionamento. Eu acho que Jesus vai te condenar por isso? De maneira nenhuma, o que eu estou querendo dizer é que você não entendeu o que é o decreto e o direito que Jesus te deu, de ser chamado filho de Deus. Mas a gente precisa fazer isso porque o mundo é assim, senão o mundo não vai ser atraído. Se você é igual a eles, vocês não vão ser atraídos para nada. Se não faz diferença nenhuma. O que atrai o pecador é uma vida de santidade. O que atrai o pecador é a graça de Jesus. O que atrai o pecador é a possibilidade de ser salvo sem nenhum esforço que eu faça, porque não tem o que eu faço para ganhar o favor de Deus. É isso que atrai o pecador, é isso que tira o pecador da morte para a vida. Dancinha não atrai ninguém para lugar nenhum. Jesus não te deu direito de prosperidade, de propriedade, de popularidade e nem de prioridade. Quer ser maduro? Você precisa entender que o sol brilha para o justo e para o injusto. Tem muita gente que fala assim: eu não aceito isso porque eu sou um filho de Deus, eu não mereço isso. Realmente você não merece não, você merece pior. O que você merecia era a cruz que Jesus subiu nela. É isso que você merecia. É isso que eu merecia. O que eu e você merecíamos era o castigo do pecado, a morte.
a separação eterna de Deus. Isso é o que a gente merece. Nós não temos direito de prioridade. Na verdade, o nosso direito é o contrário. Nós temos direito de ser excluído, porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Então a gente tem direito de ser excluído. A gente deve comemorar quando passar por diversas aflições. A gente deve se lembrar das palavras de Jesus: no mundo vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o direito que Jesus nos deu. Eu podia dar uma lista aqui de um monte de coisas que Jesus não deu. Ele não deu direito à prosperidade, ele não deu direito à propriedade, ele não deu direito à popularidade, ele não deu direito à prioridade. E aí, para a gente fechar com tudo com P, o que ele deu direito para nós? Ele deu direito de paternidade, que é o que a gente leu aqui, de sermos chamados filhos de Deus. E como a música bem disse, como Romanos diz, se nós somos filhos, Romanos capítulo 8 fala isso, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. O que significa ser herdeiro? Significa ganhar de presente tudo aquilo que era para Jesus. Significa reinar com Ele. Mais uma coisa que a gente entende às vezes errado, né? O que é reinar com Jesus? O que é ser herdeiro? Reinar com Jesus é isso, é entender que o reino de Deus, ele é de ponta cabeça. Ele é o contrário. Ele não é normal. O reino de Deus, ele é todo contrário àquilo que a gente entende. O reino de Deus é o reino onde o rei serve, não o servo. Quando a gente se encontrar na mesa de Jesus, a gente vai ver Jesus entregando a ceia para nós. Como a gente vê em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos. O reino de Deus, de ponta cabeça, é um reino que o rei serve. É um reino onde o rico doa. No nosso reino do mundo, o rico, já diziam as profetas, né, as meninas, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o futuro? Todo mundo já conhece. Vocês sabem, todo mundo sabe. O de cima e o de baixo desce. Isso é profético. É profético. Esse é o nosso mundo. No reino de Deus é o contrário. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus deve ser o servo de todos. E aquele que for o menor de todos, ele já é maior do que aquele que teve a maior glória em todos os tempos aqui na terra, chamado João Batista. Não houve nenhum homem com maior glória do que João Batista. E aquele que é o menor no reino de Deus, já é maior do que João Batista. Esse é o reino de Deus de cabeça para baixo. O reino de Deus é onde o rico doa, ele não fica mais rico. O rico busca maneiras de ficar mais pobre. E aí, quanto mais ele dá, a gente vê Romanos, 2 Coríntios, capítulo 9, quanto mais ele dá, mais aquele que dá semente, porque semeia e entrega mais semente. E aí, mais o cara escoa, mais aparece, mais ele escoa, mais aparece. E aí a gente fica se perguntando, como é que esse cara consegue juntar tanto dinheiro se ele dá tanto dinheiro para os outros? Isso é o favor de Deus. O reino de Deus é um reino onde o orgulhoso, ele não fica mais orgulhoso, porque a palavra de Deus diz que ele resiste ao orgulhoso. O orgulhoso se arrepende, fala, não, eu estava errado, não é bem assim. Esse é o reino de Deus. A gente vai terminar essa série, né? Isso é maturidade. Maturidade é entender que nós somos livres, livres do pecado, livres de nós mesmos. Maturidade é entender que nós temos deveres, que a gente deve sim viver uma vida de santidade. Quando as pessoas perguntaram assim, perguntaram para você assim, mas o que eu tenho que fazer? Não, para entrar você não precisa fazer nada. Agora lá dentro você vai entender que é natural, você quer viver uma vida de santidade. Dá prazer viver uma vida de santidade. É prazeroso, é bom, faz bem para nós viver uma vida de santidade. E o reino de Deus é um reino que a gente entende que nós temos direito de ser chamados filhos de Deus. Eu achei uma música, para quem é velho de igreja, né? É o hino do cantor cristão 390. E ele foi feito em português tudo errado. Eu não sei por que as letras em português são todas erradas. E aí eu tomei a liberdade, não sei se é soberba, mas eu tomei a liberdade de traduzi-lo como ele foi escrito. E aí mandei para o Serginho, e talvez você reconheça a melodia. Se não reconhecer, está tudo bem. Mas eu quero que você escute, como a gente fez algumas outras vezes aqui,
para que isso te ajude a absorver essa mensagem sobre maturidade. E aí a gente volta para concluir e orar juntos. Mas a letra, pelo menos a letra do refrão desse hino que a gente traduziu, tem tudo a ver com o que a gente acabou de pregar. Se você conhecer, você pode participar também, sem problema. Tudo Ele pagou, tudo a Ele dou. Morto estava em meus pecados, Cristo me salvou. Tudo Ele pagou, tudo a Ele dou. Morto estava em meus pecados, Cristo me salvou. Oh, glória a Cristo Redentor, que da morte me livrou. Oh, glória a Cristo Redentor, que da morte me livrou. Oh, glória a Cristo Redentor, que da morte me livrou. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixar. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. A música faz isso com a gente, faz a gente absorver. Maturidade é ouvir isso, é ouvir de Jesus o que ele perguntou para tantas pessoas. Para o cego, para o doente, para o paraplégico. O que queres que eu te faça? E para nós maduros, a resposta é muito óbvia no contexto bíblico para cada um desses. O que queres que eu te faça? Quero ver, quero andar. Mas maturidade é ouvir de Jesus, o que queres que eu te faça? E responder para ele, nada. Eu já tenho tudo, porque eu tenho Jesus. Isso é maturidade. O que queres que eu te faça? Tudo que eu tenho já me basta, porque eu tenho Jesus. Isso é maturidade. Livres, responsáveis, com direito de sermos chamados filhos de Deus. Satisfeitos com a salvação. Repletos e completos. Maduros. Amém. Pai, obrigado pela oportunidade de tratar desse tema, de falar com o nosso povo, de abrir a sua palavra. Se há alguém entre nós que ainda é desafiado por essa jornada de maturidade, a minha oração é que o Senhor tenha paciência conosco e muita misericórdia, para que nós possamos continuar no caminho sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, para que nós tenhamos fôlego de vida e orgulho no bom sentido de responder que nada nós precisamos, porque já temos tudo que o Senhor, tudo que nós precisamos, que é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela morte do seu Filho na cruz. Obrigado porque o Senhor entregou tudo e por isso nós podemos responder com essa canção que nós entregamos tudo.
Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos aguardando nesse tempo a volta do seu Filho ou o nosso encontro com o Senhor. E enquanto isso, nós te pedimos que o Senhor nos dê oportunidades de prestarmos um bom testemunho para a sociedade ao nosso redor, para as pessoas ao nosso redor, para que o Senhor seja visto em nós. Por último, Pai, nós te pedimos que o Senhor, mais do que o Senhor já tem feito, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender a bênção que o Senhor tem na vida de cada um e que o Senhor nos abençoe. Esse é o pedido do nosso coração, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos sim prosperar, que nós possamos sim crescer, mas que em tudo isso nós tenhamos o equilíbrio da maturidade e entender que isso é uma bênção, é uma dádiva, não um direito, e sermos contentes, como o seu filho, nosso irmão Paulo diz, nós aprendemos a ser contentes em tudo. Obrigado, Pai, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão, a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.